Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal para que vocês possam ficar por dentro daquilo do que nos ensina a Santa Igreja Católica. Hoje nós vamos falar sobre as relíquias dos santos na história da Igreja. O porquê a Igreja ela tem toda uma devoção, porquê que a Igreja tem todo um respeito, todo um cuidado em venerar as relíquias dos santos. Esse costume ele já é muito antigo na Igreja. Se você for olhar na própria palavra de Deus, no Antigo Testamento, vai ter uma passagem que ela já dá base para essa bonita tradição que a Igreja, no decorrer dos tempos, ela desenvolveu. No livro de 2 Reis, no capítulo 13, no verso 20 a 21, vai estar lá uma passagem registrada em que um cadáver foi jogado em uma sepultura, onde que nessa sepultura estavam os ossos de Eliseu. E diz o relato bíblico que quando esse cadáver ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Ou seja, ressuscitou através das relíquias de Eliseu. A Igreja, sabemos que ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Então a Igreja analisando todos esses acontecimentos, a Igreja, mediante a sua tradição, ela venera as relíquias dos santos. Então, já é um costume muito antigo dentro da Igreja. E um dos acontecimentos assim mais marcantes sobre as relíquias dos santos, a gente pode encontrar no relato do martírio de São Policarpo. São Policarpo ele foi discípulo dos próprios apóstolos. Ele foi ordenado bispo pelo próprio São João, na igreja em Esmirna. E o relato de sua morte, a gente já vê um cuidado assim muito grande pelas suas relíquias. Porque após ele ser martirizado, que ele foi queimado vivo, não deixaram levar o corpo dele. E diz o relato que depois os cristãos foram lá e colheram os seus ossos. Eu vou ler aqui o relato. Diz assim, estou aqui com a patrística, padres apostólicos, aqui nós temos os padres apostólicos da igreja. E aqui tem o relato do martírio de São Policarpo. Diz assim, desse modo, podemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas, e mais valiosos do que o ouro, para colocá-los em lugar conveniente. Quando possível, aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos na alegria e contentamento, para celebrar o aniversário de seu martírio. Ou seja, vejamos aqui o cuidado em que eles trataram os ossos de Policarpo, ou seja, as relíquias de São Policarpo. O relato diz que os seus ossos, eles eram mais preciosos do que pedras preciosas, mais valiosos do que o ouro. Ou seja, se as relíquias dos santos não tivesse assim um apreço, uma veneração e uma importância, para que os cristãos iriam pegar resto de ossos de pessoa? Ou seja, mas não. As relíquias dos santos tinham toda uma importância dentro da igreja. E aqui esse relato é ali do ano 155, ou seja, ali no segundo século, ainda nos primeiros tempos da igreja. E a igreja sabiamente entendeu essa verdade com relação às relíquias dos santos. Outro ponto importante é que diz o relato que toda vida que completava-se um ano do seu martírio, os cristãos, eles celebravam a Eucaristia, eles celebravam a missa em cima das ossadas de Policarpo, ou seja, em cima das relíquias dos santos. E como eu falei, a igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade, ela recebeu essa tradição das relíquias. Está na história da igreja, onde que os ossos de Policarpo, que diz o relato, que era mais precioso do que pedras preciosas, mais valiosos do que o ouro. Veja. Por quê? Porque era uma relíquia de um santo, de um dos sucessores dos apóstolos na igreja em Esmirna. Ele conta no seu relato que ele tinha diálogo com São João, ali em Esmirna, que foi a igreja onde ele foi bispo. Então, os cristãos tiveram todo um cuidado. Os cristãos queriam o corpo dele, mas os hereges da época, os carrascos, queimaram Policarpo. Então, depois que tudo acabou, que todo mundo foi embora, os cristãos foram lá e recolheram as suas relíquias. Por isso que hoje a igreja ela tem toda uma devoção, ela tem todo um cuidado
para com as relíquias dos santos, porque ela recebeu essa tradição na sua história. E não é de agora. Aqui é do ano 155. Amém.